Olá, gravidinha, bem-vinda ao nosso conteúdo para futuras mamães. Nesse canal eu tiro todas as suas dúvidas sobre maternidade. Se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, pediatra há 20 anos. Aqui eu trago toda a minha experiência de 20 anos de consultório em pediatria para te deixar uma mãe mais confiante. O tema de hoje é ansiedade na gestação. Eu não sei se você sabe, mas um terço das mães passam por ansiedade ou depressão durante a gestação. Existe um trabalho científico feito pela USP com cerca de 831 mulheres. E nesse trabalho eles constataram esses dados que eu acabei de apresentar para vocês. Então, um terço das mulheres, elas sofrem de ansiedade ou depressão durante a gestação. E por que isso geralmente acontece com a grávida, né? Vamos conversar. Inicialmente, por que fisiologicamente isso pode acontecer com a mulher? Então, primeiro, para quem tem ansiedade ou depressão, quando houve a sua formação, né, como bebê, então houve lá o encontro dos gametas, né, ou óvulo com espermatozoide, formou ali o bebezinho, naquele momento houve uma malformação. Todo mundo tem malformações, não são aquelas malformações grandes, grotescas, que inviabilizam a vida. Não, são aquelas malformações pequenininhas que no futuro nos fazem manifestar alguns sintomas. Então, por exemplo, eu, Soraya, sou uma pessoa que tem muita dor de cabeça. Antes da homeopatia, tinha muita dor de cabeça. Então, provavelmente ali no momento em que eu fui gerada, houve ali uma malformaçãozinha que hoje me gera dor de cabeça. A outra pessoa tem geralmente dor no estômago. Então, lá atrás houve aquela malformaçãozinha no estômago. E algumas têm essa malformaçãozinha no sistema nervoso central que traz no futuro, se a gente não tiver em equilíbrio, uma ansiedade ou uma depressão. Eu vou dar já uma pitadinha aqui da homeopatia. Qual é o objetivo da homeopatia? A gente traz um equilíbrio através da medicação para que na hora que a mamãe estiver mais equilibrada, ela manifeste menos esses sintomas. Mas tá bom, então Soraya, provavelmente eu nasci aí com essa malformaçãozinha e tenho essa ansiedade desde que eu sou adolescente, então eu corro o risco de ter essa ansiedade durante a gestação? Sim. Se eu não tomar as minhas precauções, me cuidar com a homeopatia ou enfim com a medicina que você está acostumada, procurar uma psicóloga, procurar uma ajuda profissional, existe sim essa possibilidade, né? E o que pode gerar, o que pode ser o gatilho, né, para essa crise de ansiedade ou só uma ansiedade leve que essas mamães apresentam durante a gestação? As mamães, antes de terem nenê, geralmente o que elas me relatam no consultório é que elas não têm muitos medos. Mas depois que elas têm o bebê, depois que elas gestam, depois que elas engravidam, elas começam com um medo terrível de que algo aconteça com elas e elas não estejam presentes para cuidar dos filhos. Então, um grande medo muito comum da mamãe é: puxa, eu não posso faltar para o meu filho. Então, eu preciso sempre estar aqui bem para cuidar e para zelar dele. Então, esse é um dos medos que as mamães me relatam lá no consultório. Outro medo, depois que ela engravida, esse é o maior amor que eu já senti na vida e eu não posso perder. Então as mães têm muito medo dos filhos morrerem. Ou então as mães têm muito medo desses filhos terem alguma doença. Então são medos naturais. Isso é normal, a mãe ter medo dela faltar para o filho ou de perder esse bebê ou desse bebê ter uma doença e ela passar por esse momento. São medos naturais.
Mas se a mamãe não tiver em equilíbrio, isso pode se tornar um medo intenso e trazer aí uma crise de ansiedade ou uma depressão importante durante a gestação. Então, vamos trazer outros medos que as mamães me falam. Outro medo comum é: Soraya, será que eu vou dar conta da dor na hora do parto? Será que eu vou dar conta de fazer aquela força para o meu bebê nascer? Então, antes mesmo de passar pelo momento ali do parto, quando a mamãe começa, né, a gestação ali no início, muitas mães relatam essa angústia. E aí elas começam a assistir vídeos, elas começam a ouvir opiniões e algumas pessoas trazem informações que podem não ser adequadas e que podem gerar ainda mais medo a essa mãe. Então, se ela já está com medo de ter dor e ela começa a assistir séries, ela começa a assistir vídeos, você começa a assistir documentários que mostram ali a dor no momento do parto, aquilo vai trazer mais ansiedade, mais angústia para a mamãe. E aí eu volto a dizer, então se ela não tiver em equilíbrio, isso sim também pode gerar uma crise aí de ansiedade ou de depressão. Então, outra dor muito comum relatada ali no consultório das mamães é: puxa, será que eu vou dar conta mesmo desse momento do parto? Vamos para mais um medo, vou olhar aqui na minha colinha. Medo do futuro. Soraya, será que eu vou dar conta desse bebê sozinha? Será que eu vou conseguir enfrentar todos os momentos que meu filho vai vivenciar sozinha? Ou então, será que eu vou ser uma boa mãe? Toda mãe tem esse medo, né? A gente sempre brinca que ao nascer um filho, nasce uma mãe com culpa. A mãe, ela acha que ela é culpada de quase tudo que o bebê passa, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso com a mamãe durante a gestação. Então esse medo de, puxa vida, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Isso é muito comum nas mamães. Deixa eu prender meu cabelo. E volto a dizer de novo, se a mamãe não estiver em equilíbrio, se a mamãe não estiver preparada para esse momento, sim, esse medo também pode gerar uma crise de ansiedade ou até uma depressão. Então hoje eu trouxe alguns medos que eu observo ali no consultório, que as mamães relatam. Num outro conteúdo eu posso trazer mais, se vocês puderem comentar aqui embaixo, se vocês têm algum medo que vocês estão vivenciando durante a gestação, traz para mim para a gente poder conversar. E além do que a gente já conversou sobre, puxa, por que eu tenho essa ansiedade, né? Então eu já conversei que ali no momento da formação, né, da sua formação, do seu fetinho, né? Na hora que você estava se formando, houve ali alguma malformação e pode gerar hoje essa ansiedade, essa depressão. E outra coisa que pode estar desencadeando também essa ansiedade é, durante a gestação, a mulher ela sofre uma mudança do corpo muito importante, né? Então, o seio cresce, ele fica muito sensível, muito dolorido. A mulher engorda cerca de 15 a 18, 20 quilos em pouco tempo. Então é uma mudança do corpo muito importante. E além disso, a alteração hormonal também é muito importante. Então isso acaba influenciando demais nesses sentimentos que a grávida passa durante a gestação. Bom, tá bom, Soraya. Então eu já entendi que houve lá aquela questão lá no momento em que eu fui gerada e que se eu não me mantiver em equilíbrio, isso pode se manifestar durante a gestação por causa dessa alteração do corpo, por causa dessa alteração hormonal. E aí aqueles medos que quase todas as mães passam, que foram, né, o que a gente já conversou aqui,
medo de não dar conta, medo de não ser uma boa mãe, medo do meu bebê ter alguma doença, medo do meu bebê morrer, medo de eu não estar aqui para poder cuidar do bebê. Enfim, eu trouxe alguns medos que eu acho importante serem citados. Então, toda mamãe, ou quase toda mamãe, pode sentir esse medo. Mas se eu não tiver em equilíbrio, esse medo pode se tornar muito intenso e pode me trazer ou uma ansiedade ou uma depressão. Então, o que você, Soraya, me sugere como mamãe de primeira viagem, gravidinha de primeira viagem? O que eu posso fazer para que isso não me aconteça? O que a gente pode, de prevenção, tentar evitar esse extremo de sentimento, né? Então, número 1, você não está sozinha. Você não colocou o seu bebê no mundo sozinha. Você tem ou o seu companheiro ou a sua companheira. E a responsabilidade pelo bebê é dos dois. Então, muitas mães, principalmente aquelas mães que são mais controladoras, que são mais ativas, que fazem tudo, né? Quando elas gestam, quando elas geram um bebê, elas têm aquele costume de controlar tudo. E elas pensam, e elas têm razão nisso, que ninguém vai fazer aquilo melhor do que ela. E realmente ninguém vai fazer melhor do que ela. Mas ela precisa entender que o companheiro ou a companheira também vão fazer o melhor deles. Pode não ser o melhor ao ver dela, né? Mas é o melhor que o companheiro ou a companheira pode fazer. E a responsabilidade é dos dois. Outra coisa que também a gente tem que pensar é na rede de apoio. Então, a mamãe, a irmã, uma grande amiga ou o grupo de mães. Hoje, graças ao WhatsApp, existem vários grupos de mães, né? Em vários consultórios também de ginecologia, de médico de família, existem os grupos de mães. Por quê? Porque aí as mães se apoiam e trocam informações. Então essa rede de apoio é muito importante. E com certeza também a rede de apoio gerada pelos profissionais de saúde envolvidos com o seu momento do parto. Então, uma equipe capacitada, uma amiga, a mãe, a irmã, um grupo de mães, grupo de gravidinhas, isso vai te dar um suporte durante a gestação e depois que o seu bebê nascer. Então a gente precisa entender que eu não estou sozinha para cuidar desse bebê. Eu tenho o meu companheiro e posso contar com uma rede de apoio. Quando a gente está apoiada, tudo fica mais leve. E aí aquele sentimento de medo, todos aqueles medos que a gente conversou, eles podem ficar mais leves e não gerar uma crise de ansiedade ou uma depressão. Vamos lá, vamos continuar. Número 2, mais ou menos a mesma toada do número 1. Você não é a única que tem a responsabilidade por esse bebê. Então, eu falei ali no começo que um dos medos das mamães é: e se eu não estiver aqui para cuidar do meu filho? Muitas mães têm medo realmente de não estarem presentes, tá? Ou adoecerem, ou morrerem e não poderem cuidar do filho. Então, a gente precisa saber que, volto a dizer, você não colocou esse filho no mundo sozinho. Você tem ou o seu companheiro ou a sua companheira. Então, essa criança, ela pode contar com você, ou o pai, ou a mamãe. Então tira esse peso das suas costas de que se você estiver ausente, quem vai zelar por ele? Sempre vai existir alguém que vai poder cuidar do seu filho. Então na hora que eu tiro esse peso ou eu divido esse peso com alguém, precisa conversar com seu companheiro sobre esse seu medo. Na hora que eu divido esse medo, na hora que eu divido essa dor, esse peso fica mais leve. E volto também a dizer, e aí
eu diminuo a chance de eu entrar numa crise de ansiedade ou de depressão. Outra forma de te apoiar. Número 3. Não busque ser perfeita. Ai, Soraya, eu preciso ser a melhor mãe do mundo. Ai, Soraya, eu preciso fazer tudo perfeito. A casa precisa estar toda limpa, toda brilhante, as roupinhas todas passadas, o quartinho todo arrumado. Enfim, gente, na hora que o nenê nasce, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa nova para pensar, para aprender, que não dá para a gente ficar exigindo uma perfeição nesse momento. Então, com os cuidados gerais da casa, com o bebê, a gente tem que se permitir não ser perfeita. E, Soraya, será que eu estou educando bem o meu filho? Será que eu estou agindo de uma forma certa com ele? Será que eu estou sendo a mãe perfeita? Não exija isso de você. Faça o seu melhor e tire também esse grande peso das suas costas. Vamos para a quarta questão. Estude sobre a maternidade. Como assim estude sobre a maternidade? Prepare-se. Prepare-se sobre o porvir. O que seu filho vai passar, o que você vai passar. Estude sobre o que pode acontecer. Por que eu estou sugerindo isso? Lógico, estou aqui nesse canal voltado exatamente para esse tipo de conteúdo. Porque eu acredito que na hora que você já antecipa o que vai acontecer, você se sente mais segura, você se sente mais confiante, você se sente mais capaz. E isso influencia inclusive no seu filho. Se você está bem, você está tranquila, o seu bebê vai estar tranquilo, tá? Então, no momento em que eu estudo e eu me capacito, eu consigo antever o que pode acontecer. Então, por exemplo, o primeiro dia que o bebê chegar em casa, se eu já sei mais ou menos o que pode acontecer, eu já vou estar preparada e eu vou me sentir mais segura para aquele momento. Me sentindo mais segura, eu fico mais tranquila e há menos chance de eu ter uma crise de ansiedade. Vamos então para a minha quinta sugestão. Frustração faz parte. Decora isso que eu estou te avisando. Frustração faz parte. Não deixe que isso torne-se um peso para você. Ninguém é perfeito. A gente não está aqui na Terra à toa. Nós estamos aqui para um momento de evolução. Então faz parte a gente se frustrar com alguns momentos. O que a gente precisa entender aí vem uma crença minha pessoal. Você não está sendo mãe do seu filho por acaso. Você foi escolhida para isso, você escolheu este momento e vocês se escolheram, você e seu filho. Então, não tenha dúvida de que você vai ser a melhor mãe que o seu filho precisava para essa vida. Puxa vida, quanta coisa a gente conversou então hoje. Então vamos lá lembrar. Vamos fazer aquele resumo que eu gosto no final do conteúdo. Então, o que a gente conversou hoje? Primeiro, 1/3 das mamães podem ter ansiedade ou depressão. Por que isso pode acontecer, Soraya? Então, vamos lá primeiro entender fisiologicamente, na verdade, vamos entender primeiro sobre a constituição. Lá na hora que você foi formada como bebezinho, houve ali alguma malformação leve, todo mundo tem malformações, e essa malformação pode trazer uma ansiedade maior do que os demais da população. Então, algumas pessoas têm ali uma malformaçãozinha no sistema nervoso central, que é o cérebro, que propicia você ser mais ansiosa do que o restante da população. E aí, influenciada por essas mudanças do corpo, dos hormônios que ocorrem durante a gestação,
a mulher ela fica mais sensível. Então aqueles medos que seriam comuns a algumas mamães podem ser mais intensos em algumas outras mamães. E na hora que eles são intensos, eles podem trazer aí essa crise de ansiedade ou uma depressão. E aí eu comentei alguns medos comuns que as mamães trazem em consultório. Vamos ver se eu consigo lembrar de cor, que a gente conversou. Então, primeiro, medo de eu não estar aqui para cuidar do meu bebê. Medo de perder o meu bebê. Medo do meu bebê ficar doente. Deixa eu só lembrar aqui na minha colinha que eu esqueci os outros medos que eu trouxe. Medo do parto. Medo da dor que o parto vai me gerar. Medo de eu não ter força para trazer o meu bebê ao mundo. E o medo do que vem pela frente. E medo de não ser uma boa mãe. Então todos esses medos são comuns às mamães, mas eles podem ficar mais intensos se a mamãe não se cuidar, se a mamãe não estiver num equilíbrio durante a gestação. E o que eu, Soraya, te sugiro, né? Primeiro, como homeopata, eu te sugiro um tratamento homeopático. Por quê? Porque com o estímulo da medicação homeopática, a gente traz a mamãe mais em equilíbrio. E quando ela passa por esses medos que são comuns, isso não se intensifica, gerando essas crises. E entender que você não está gerando esse bebê sozinha, você tem um companheiro para cuidar dele. Conte com uma rede de apoio, procure por grupos de gestante, procure por uma grande amiga, procure por sua mãe, por sua irmã, por pessoas que passaram por isso, que possam te trazer um conforto e possam te trazer um apoio durante a gestação e os primeiros dias do bebê. A gente falou também para você tomar cuidado para não ser aquela mãe controladora que acha que só você faz perfeito. Com certeza você vai ser a melhor pessoa para cuidar do seu filho, mas o seu companheiro ou a sua companheira também trouxeram essa criança de alguma forma ao mundo. Então eles também vão fazer o melhor deles para cuidar desse bebê. Então não tente fazer tudo sozinho, divida essa responsabilidade. Depois a gente conversou sobre não busque a perfeição, faça o seu melhor, mas entenda que é difícil a gente encontrar essa perfeição. Também falamos sobre estude sobre maternidade. Na hora que eu estudo e me capacito para esse momento, eu me sinto mais confiante e eu me sinto mais tranquila, porque eu sei mais ou menos o que está por vir, pelo que eu vou passar. E eu fechei com a ideia de que vão existir frustrações. Isso faz parte do processo e que você é a mãe que o seu filho escolheu como mãe e o seu filho é o seu filho que você escolheu para gerar. Então, com certeza, você vai ser a melhor mãe para o seu filho. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, traz aqui embaixo para mim. Vamos conversando e até o próximo conteúdo. Até breve.